A brisa do mar soprava com suavidade naquela noite fria em New Haven. A cidade costeira estava envolta em névoa, e o farol piscava distante, como se tentasse lembrar a todos que, apesar da escuridão, havia luz em algum lugar. No restaurante à beira-mar chamado Seabreeze Hearth, velas tremeluziam sobre as mesas cobertas por linho branco. O som de risadas discretas e taças se chocando preenchia o ar com calor e conforto. Na mesa 7, perto da lareira, James Whitmore aproveitava uma noite tranquila com seu neto Oliver. Aos 65 anos, James era o retrato da elegância contida. Sua voz era grave, suas mãos firmes, e sua presença ainda carregava o peso de anos no comando de um império financeiro. Mas ali, sob a luz dourada do restaurante, ele não era o CEO. Era apenas um avô, tentando manter vivo o vínculo com o único parente que lhe restava. Oliver, com seus 7 anos, balançava os pés debaixo da mesa, os olhos brilhando ao encarar o cardápio como se fosse um mapa do tesouro. "Vovô, será que eles têm bolo de cenoura com cobertura de chocolate?" perguntou com entusiasmo. James riu, empurrando os óculos de leitura para o alto do nariz. "Acho que isso está mais para o cardápio da vovó, mas se você comer o peixe inteiro, eu peço ao chefe uma sobremesa especial só para você." Oliver assentiu com seriedade. Mas antes que pudesse responder, seu olhar foi atraído por algo, ou alguém, do outro lado do salão. Seus olhos se arregalaram. A respiração parou por um segundo. Ele então se levantou na cadeira, apontando com um dedo trêmulo para uma das atendentes, que cruzava o salão com uma bandeja. "Vovô!" exclamou com força. "É ela! É a moça que me ajudou." Todos os olhares ao redor se voltaram para a garçonete. Ela parou, surpresa com a atenção repentina. Seu nome era Clary Dawson. Usava o uniforme preto do restaurante com a mesma dignidade com que alguém usaria um vestido de gala. Seus olhos, castanhos como folhas no outono, se arregalaram ao reconhecer o menino. James levantou-se de imediato. "O que você está dizendo, Oliver?" perguntou confuso, mas já sentindo uma pressão familiar no peito. "Foi ela, vovô", disse o menino, andando até Claire. "Na noite em que me perdi, quando chovia muito, ela me achou, me deu uma bebida quente e me fez parar de chorar." Claire segurava a bandeja com as 2 mãos estática. Sua garganta secou. Eu me lembro", disse quase num sussurro. "Você estava encharcado, tremendo. Disse que estava tentando encontrar a casa da tia, mas não conseguia lembrar o caminho." Ela engoliu em seco. "Você estava com tanto medo." James arregalou os olhos. A memória veio como um soco no estômago. A noite da tempestade, os policiais, as buscas, os piores cenários passando por sua mente. Ele nunca soubera quem havia encontrado Oliver. A polícia dissera apenas que uma mulher o manteve em segurança até ser localizado. "Foi você?" ele perguntou, dando um passo à frente. Clary assentiu. "Sim, mas ele nunca me disse o sobrenome. Eu não sabia como encontrá-los." Ela olhou para Oliver, que agora segurava a mão dela como se fosse velha amiga. "Eu só fiz o que qualquer um faria." James inspirou fundo. "Não, Claire, não foi o que qualquer um faria. Você parou por um estranho, no meio da noite, no frio, e ficou com ele até que estivesse seguro. Isso não é comum. É especial." Claire ficou desconcertada com os olhares ao redor. "Eu preciso voltar ao trabalho", disse. Mas Oliver apertou sua mão. "Por favor, senta com a gente só um pouquinho. Quero te contar como eu fiquei depois daquele dia." James chamou o gerente do restaurante com um aceno discreto. "Essa mulher é especial para minha família", disse. "Pode dar um tempo a ela?" O gerente acenou surpreso. "Claro, Sr. Whitmore." Com mãos trêmulas, Clary se sentou à mesa. O guardanapo em seu colo não escondia o leve tremor de seus dedos. Por 15 minutos, Oliver contou sua versão. O vento uivante, a chuva fria, o medo. E então a gentileza de Clary. A moça que o envolveu num cachecol cheiroso de lavanda e lhe deu um copo de chá enquanto esperavam ajuda. Clary completou com detalhes suaves. Estava a caminho de casa, exausta do turno anterior em um mercado. Viu o menino sozinho perto da banca de jornal e soube que não podia seguir adiante. "Minha filha estava esperando por mim", contou. "Mas naquele momento, tudo o que consegui pensar foi que ninguém podia deixar uma criança sozinha daquele jeito." James ouvia em silêncio. Seus olhos estavam fixos na mulher à sua frente,
e algo dentro dele começou a se descongelar. Posso te perguntar algo? Ele disse por fim. Por que você não deixou seu contato? Para que soubéssemos quem agradecer. Claire sorriu com um pouco de tristeza nos olhos. Porque não fiz esperando agradecimento. Eu cresci sem ninguém que parasse por mim. Achei que, se pudesse mudar isso para alguém, nem que fosse uma vez, valeria a pena. Oliver, agora de volta à cadeira, tirou algo do bolso. Era um pequeno broche em forma de estrela. Você me deu isso, disse. Eu levo todo dia na mochila. Claire levou a mão à boca. Era da minha mãe. Ela dizia que quando a gente ajuda alguém de verdade, uma estrela nasce no céu. James sentiu um nó na garganta. Essa estrela nasceu para nós também. Perfeito. Abaixo está o bloco final, com exatamente 300 palavras, completando o roteiro com o total exato de 500 palavras. James não conseguia dormir naquela noite. O reencontro inesperado com Claire havia acendido algo dentro dele que há muito tempo permanecia adormecido. A imagem dela segurando o guardanapo com os dedos trêmulos e ouvindo Oliver com olhos marejados não saía de sua mente. Havia algo ali. Dignidade na simplicidade, força na vulnerabilidade. O som do mar batendo nas rochas abaixo do seu apartamento parecia mais suave naquela madrugada. Enquanto segurava uma xícara de chá, James tomou uma decisão que, até poucas horas antes, nunca teria considerado. Pegou seu telefone e ligou para o restaurante. No dia seguinte, Claire quase deixou cair o telefone ao ouvir a voz dele. Sr. Whitmore, disse com um misto de surpresa e cautela. James, por favor, queria te convidar para jantar. Não no restaurante, em minha casa. Só nós, Oliver. E sua filha, se quiser trazê-la. Acho que ela e meu neto têm muito em comum. Houve um breve silêncio. Claire hesitou. Ela ainda não compreendia o porquê daquele homem poderoso querer vê-la novamente. Mas então pensou em Emma, na forma como ela olhava para as outras crianças brincando no parque, sempre à margem, sempre esperando que alguém a convidasse. Podemos ir, sim, respondeu. Emma adoraria conhecer seu neto. 2 dias depois, a campainha da casa de James soou pouco antes do pôr do sol. Oliver correu até a porta antes mesmo que James alcançasse o hall. Claire estava ali, vestindo um casaco azul claro e segurando a mão de Emma, uma menina de olhos tímidos e um coelhinho de pelúcia muito bem abraçado. Essa é a Emma, disse Claire com um sorriso. Tem 8 anos e odeia lugares muito grandes. Minha casa é grande, mas prometo que tem cantos pequenos, respondeu James com delicadeza. E tem bolo de cenoura também. Emma sorriu pela primeira vez. Oliver puxou-a pela mão. Vem ver minha coleção de pedras. Algumas até brilham. As crianças desapareceram pelo corredor como se sempre tivessem se conhecido. James levou Claire até a cozinha, onde o cheiro de frango assado com limão e alecrim preenchia o ar. Obrigada por nos receber, disse ela, ainda um pouco nervosa. Você nos deu algo muito maior naquela noite, respondeu James. Me devolveu meu neto. Nem sabia como começar a retribuir, mas queria tentar. Claire olhou para ele com cautela. Por que eu? O que você vê em mim? James hesitou por um momento, e então respondeu com sinceridade. Vejo alguém que sabe o valor das pequenas coisas, alguém que sabe parar no meio da pressa para ajudar outro ser humano. No meu mundo isso é raro, muito raro. Ela ficou em silêncio. Então, quase num sussurro, contou sobre a noite em que encontrou Oliver. Emma estava com febre em casa. Claire havia sido demitida do emprego no dia anterior. Tinha só o suficiente para comprar um pacote de sopa instantânea. Mas ao ver Oliver tão encharcado e perdido, seu instinto falou mais alto. Usei o dinheiro para comprar chá e um muffin. Achei que Emma me perdoaria. James sentiu como se cada palavra que ela dizia fosse um espelho para algo que faltava em sua própria vida. Ele, que tanto ajudara empresas a se reerguerem, nunca havia parado para ajudar alguém que realmente precisava, sem contratos, sem lucros, sem garantias. Você mencionou que estuda contabilidade à noite. Ainda está estudando? Ela assentiu. Em casa, quando Emma dorme. Tem um notebook velho, vive travando, mas dá para o gasto. Meu sonho é conseguir um estágio, mesmo que mal pago, só para começar. Mas ninguém quer contratar alguém sem experiência ou diploma. James ficou em silêncio por um tempo. Depois apoiou as mãos na bancada e disse,
Eu tenho uma proposta. Sem promessas. Apenas uma chance. Na minha empresa, Whitmore & Coer, temos um programa de integração para funcionários em início de carreira. Podemos te treinar, horários flexíveis, salário digno e assistência médica. Claire o encarou, desconfiada. E por que faria isso por mim? Porque você fez por Oliver. Porque o mundo precisa de mais Clares. E porque acredito em retribuição. Mas não como caridade, como oportunidade. Ela baixou os olhos. Um turbilhão de emoções lhe percorreu o peito. Ninguém jamais havia oferecido algo parecido. Ninguém jamais havia olhado para ela como alguém com potencial, apenas como alguém com necessidades. Vou pensar, respondeu. É tudo o que peço. Naquela noite, Emma e Oliver adormeceram juntos no sofá, depois de assistirem a um filme com cobertores e pipoca. Claire e James os cobriram e ficaram observando por um momento. Eles parecem irmãos, comentou ela. Talvez estejam se encontrando pela segunda vez na vida, disse James com um sorriso. 3 semanas depois, Claire subia hesitante os degraus da sede da Whitmore & Coer. Carregava em mãos o cartão de visitas de James, que havia mantido dobrado dentro do estojo de maquiagem. Vestia a melhor camisa que tinha, embora soubesse que não combinava com os saltos gastos. Na recepção, uma mulher sorridente a reconheceu. Claire Dawson, o Sr. Whitmore disse que viria. Ele está te esperando no último andar. Ela engoliu seco. Ele disse a todos que eu viria? Ele disse para tratá-la como família. As palavras ecoaram na cabeça de Claire enquanto o elevador subia lentamente. Ao chegar, James a recebeu com café quente e uma pasta de documentos. Não precisa decidir agora, disse ele. Mas aqui está uma proposta formal. Leia com calma, e se quiser tentar, estaremos esperando. Claire leu cada linha com cuidado. Os olhos pararam numa nota escrita à mão no fim do documento. Você mudou uma vida sem pedir nada em troca. Agora deixe alguém fazer o mesmo por você. Ela aceitou. Os meses passaram. Claire floresceu no novo cargo. Começou como assistente administrativa, mas logo mostrou talento com números, organização e liderança. Não apenas ganhava um salário digno, mas também ajudava a criar novos projetos para apoiar outras mães solteiras. Emma frequentava uma escola melhor. Tinha aulas de reforço, novas amigas e um cachorro chamado Pepper James, um presente de aniversário e de gratidão. James, por sua vez, mudou também. O reencontro com Claire e a aproximação com Emma fizeram com que ele redescobrisse o valor das conexões humanas, algo que sua carreira havia colocado em segundo plano. Foi numa tarde gelada de dezembro, um ano exato após a tempestade, que a ficha caiu de vez. A empresa fazia uma festa pequena, apenas para funcionários e suas famílias. Claire vestia um vestido azul escuro escolhido por Emma, que insistira em algo bonito como as estrelas. Perto da lareira, Oliver pendurava um enfeite na árvore de Natal. Era o broche de estrela que Claire lhe dera. Por que você colocou ali? Perguntou ela emocionada. Porque agora não é só meu, respondeu ele. É da nossa família. Ela olhou em volta. Viu James sorrindo, Emma brincando com Pepper, colegas de trabalho que agora eram amigos. Percebeu que, de alguma forma, tudo aquilo havia nascido de um momento simples. Um chá quente, um cachecol e uma decisão. Claire não era mais apenas uma garçonete. Era exemplo, líder, milagre e, sobretudo, a prova viva de que pequenos gestos podem iluminar destinos inteiros. E agora, olhando para você, sim, você que está assistindo, fica a pergunta: será que você já foi o milagre de alguém sem saber? Ou será que o próximo alguém a precisar de você está mais perto do que imagina? Acredite, cada ato de bondade acende uma estrela. E às vezes, só precisamos seguir a luz. Traduza esse texto para o português Brasil, mantendo 100% da sua originalidade, e não resuma nenhuma parte.